O salão da pequena cidade ficou em silêncio absoluto, até que a porta rangeu, anunciando a chegada de uma sombra imponente. O pistoleiro Apache atravessou o batente com passos firmes. Suas cicatrizes contavam histórias de batalhas perdidas e ganhas. Seu olhar carregava o peso de um passado solitário. Todos podiam sentir que naquele instante algo mudaria. Ele vinha defender a mulher que há muito já fora julgada sozinha, condenada pela ira e pelo preconceito de todos ali reunidos. O calor sufocante do deserto fazia o ar parecer denso, carregado do cheiro de pó misturado ao suor da multidão presa dentro das paredes de madeira do salão. As portas de correr batiam suavemente ao vento frio que se escorria por frestas, enquanto os uivos distantes de lobos atravessavam a noite que caía. Lanternas de óleo lançavam sombras tremulantes e um murmúrio crescente de vozes curiosas e hostis formava uma corrente invisível de tensão que quase queimava o ar. No centro daquele espaço escuro e opressivo, a mulher acusada permanecia sentada, ereta e firme, apesar do medo visível em seus olhos castanhos. Ela era a única ali sem proteção, cercada por juízes improvisados que condenavam sua alma e honra com olhares frios e dedos apontados. Cochichos carregados de desprezo a condenavam como se já tivesse sido sentenciada à morte, sem direito à palavra. Ela se chamava Clara, uma figura frágil de roupas gastas, mas com coragem que os mais violentos duvidariam possuir. Sua solidão era absoluta, até o momento em que o pistoleiro Apache entrou e ofereceu uma esperança tênue, porém firme. O Apache, conhecido por sua destreza com o revólver e pela lendária calma em meio ao caos, olhou ao redor. Daquele tribunal rústico, sabia que defender Clara seria mais que um ato de coragem. Seria um desafio contra o ódio de uma comunidade inteira. Seu passado o isolara. Ganhara o respeito dos poucos que o conheciam, mas também o transformara na figura que muitos temiam. E hoje, naquela noite de julgamento suspenso e perigo iminente, ele era a última barreira entre a justiça e a vingança. O tribunal informava lentamente, com os homens mais influentes da cidade posicionando-se como verdugos. O juiz improvisado, um fazendeiro endurecido pelo sol e pelo rancor, batia com o martelo no balcão improvisado, ordenando silêncio para que a sentença fosse proferida. No entanto, o silêncio era apenas uma fachada para as chamas da animosidade que fervilhavam nos olhos da multidão. Havia pouca hesitação, muita convicção errada e um desejo palpável de pôr fim à história de Clara, fosse qual fosse o custo. As reações da plateia davam o tom daquele momento. Olhares de suspeita que cortavam como punhais, sussurros carregados de ameaça que ressoavam entre as tábuas do piso e do teto, dedos nervosos acariciando cabos de revólveres escondidos. Um homem cerrou os punhos, outro quase sorriu mordaz diante da presença do pistoleiro Apache. Era uma dança perigosa de intenções, onde cada palavra poderia ser faísca para o incêndio que todos tentavam evitar, mas que a qualquer momento explodiria com violência. Ela não merece defesa, murmurou uma voz rouca. Esse Apache só quer atrair problemas, retrucou outra. Então, o pistoleiro ergueu os olhos, encarando diretamente o juiz improvisado. E o salão inteiro prendeu o fôlego. Lentamente, uma mão deslizou para a cintura do homem à direita do juiz, um som sutil e abafado. De metal se movimentando, o clique quase inaudível de um gatilho sendo preparado, e por um instante, o tempo pareceu congelar. A sombra da morte pendia no ar, e naquela fração de segundo, o destino de Clara, do pistoleiro
e da própria cidade ficou suspenso entre um disparo e o silêncio que o sucederia. Muitos companheiros destas terras já nos disseram que o destino, ou o trajeto traçado pelo infiel algoritmo do YouTube, às vezes trama para desfazer inscrições sem avisos, antes que o verme da injustiça ataque de novo e que a próxima rodada de tiros e verdades ferinas ecoe em nosso salão, dê só uma conferida ali embaixo e garanta que seu nome ainda está na lista de inscritos deste bando. Assim, você não perde nenhuma palavra dessa saga que arde como o sol do deserto. Cheque sua inscrição agora e junte-se à nossa jornada. O ar pareceu congelar no instante em que a mão deslizou até a cintura do homem à direita do juiz. O salão inteiro prendeu a respiração, cada músculo tenso, como se aguardasse o disparo que poderia selar o destino da mulher sentada ali, frágil, porém inabalável. O pistoleiro Apache não desviava o olhar. Sua presença carregava um peso tão sólido quanto a madeira das paredes que o cercavam. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma voz quebrantada cortou o silêncio como um punhal de prata. Uma voz que ninguém havia notado antes, tímida, quase sussurrada. Esperem. Era Clara, sua coragem a última chama acesa contra a tormenta. Um testemunho silencioso contra o furor do tribunal improvisado. Seus olhos encontraram os do pistoleiro, um sinal mudo que carregava mais do que simples gratidão. Uma promessa de que ela não enfrentaria aquela noite sozinha. O juiz alternou o olhar entre Clara, o pistoleiro e os homens hostis ao redor. A tensão crescia como fênix às vésperas de um incêndio. O Apache afastou lentamente a mão da cintura. Sua calma não era fraqueza, mas uma estratégia afiada. Ela tem algo a dizer, declarou ele com a voz rouca, firme como a terra seca do deserto, abalando a atmosfera carregada do salão. Clara ergueu-se com esforço, o corpo tremendo, não pelo medo, mas pela força recém-descoberta dentro dela. Cada passo em direção ao centro do palco improvisado parecia esculpir uma nova Clara, uma mulher que se recusava a ser apenas vítima da ira do passado alheio. Não sou inimiga desta cidade, afirmou, sua voz ganhando volume, a dor da injustiça tornando-se chama ardente. Fui julgada sem um motivo real, sem que me fosse dada voz. Os olhares da multidão se tornaram ainda mais penetrantes, mas o Apache mantinha-se firme, sua imagem uma muralha entre Clara e a tempestade humana que ameaçava engoli-la. Ele sabia que aquela noite seria um teste não só para eles, mas para toda a comunidade, que, acertada ou errada, enfrentava seu próprio espelho contendo medos, preconceitos e incertezas. No canto do salão, um homem bufou impaciente, o punho cerrando-se com força. Mas antes que pudesse agir, um murmúrio percorreu a sala. E se ela estiver certa? Perguntou uma voz inesperada, aquela que ninguém ousava reconhecer em voz alta. E se, no meio de tanta suspeita, houver alguma verdade em suas palavras? O murmúrio cresceu em volume, até que a hostilidade pareceu dar lugar a uma hesitação delicada, como um vento suave acalmando as chamas de uma fogueira quase extinta. O Apache aproveitou o momento, movendo-se com a lentidão calculada de um predador experiente. Clara aqui não está pedindo apenas pela própria vida, disse ele. Está pedindo que enxerguemos aquilo que nos recusamos a ver, a verdade. A mulher encarou o juiz improvisado diretamente. Ele era um homem que carregava o peso de décadas naquela terra árida, marcado pelo sol e pelo desdém.
Seus olhos revelavam o conflito interno, uma luta entre o conhecido e o possível, entre o desejo de manter a ordem pela força e uma sombra incômoda de dúvida. Então a porta do salão rangeu, um som sutil, mas o suficiente para desviar a atenção de todos. A multidão virou-se instintivamente, um arrepio correndo pela espinha de quem quer que estivesse ali. Uma figura surgia na penumbra, trazendo notícias que ninguém podia prever. Era o xerife da cidade vizinha, um homem que raramente cruzava aquelas paragens. Seu rosto estava fechado, marcado por rugas e pela urgência que carregava no olhar. Ele avançou até o centro, onde Clara e o pistoleiro Apache permaneciam imóveis, quase como estátuas de um passado incerto. "Há notícias vindo pela trilha do norte", anunciou, sua voz carregada de peso e presságio. Uma patrulha armada, não uma qualquer, veio atrás do fugitivo. E haverá poucos que se atreverão a ficar no caminho deles. Um silêncio mortal caiu sobre o salão. O medo já não era mais abstrato, mas uma presença palpável. O Apache sentiu o peso da verdade naquelas palavras. Seu passado solitário ameaçado, agora não apenas pela cidade que o julgava, mas por uma ameaça que trazia consigo a promessa de sangue e fogo. Clara apertou os olhos por um momento, o inesperado medo se intrometendo entre a determinação recém-descoberta. O que antes parecia uma batalha pelos direitos e pela dignidade, agora abria a porta para um confronto mortal onde a única lei seria a do revólver. O juiz improvisado respirou fundo e ergueu o martelo novamente, como se precisasse alinhar a justiça local diante do horizonte em chamas que se descortinava. "Será aqui, então, que decidirão sua sorte", murmurou, sua voz ecoando como o estrondo distante de tambores de guerra. O pistoleiro Apache fez um passo à frente, iluminado pela tênue luz das lanternas. Ele sabia que o tempo para palavras estava acabando. A decisão não era mais apenas sobre Clara, mas sobre até onde estava disposto a arriscar sua própria vida por algo maior do que vingança ou sobrevivência. Ele virou-se para Clara, que agora, mais do que nunca, dependia dele para cruzar aquela noite, sem cair sob o peso da injustiça e da violência que se aproximava. Seus olhares se encontraram, silenciosos, uma promessa selada no meio de um tribunal sem lei. E então, no exato momento em que a porta do salão voltou a ranger, abrindo-se abruptamente, o pistoleiro Apache congelou, seus sentidos aguçados captando a presença de uma sombra inesperada. Alguém que não deveria estar ali. Alguém cujo destino cruzaria fatalmente com o deles, moldando para sempre o futuro daquela cidade à beira do abismo. O pistoleiro Apache congelou no instante em que a porta do salão se abriu novamente, escancarada pela força de um vento gelado que invadiu o recinto como um presságio sombrio. Os olhares contidos se voltaram para a nova presença, e o coração de Clara bateu em um ritmo irregular, como se pressentisse a chegada de algo ainda mais ameaçador do que a hostilidade que já cercava aquele ambiente. A sombra alongada se moveu com passos pesados, mas carregava um silêncio rigoroso. Era um homem trajando o uniforme gasto da patrulha vizinha, o rosto curtido pela vida dura da fronteira, marcado por cicatrizes invisíveis que apenas os olhos atentos conseguiam notar. Um estranho para aquela cidade, para aquele momento. Seu olhar pousou sobre Apache e Clara com uma clareza implacável, como se carregasse um veredicto já selado. "Cheguei tarde demais para impedir que isto virasse uma execução sumária", disse ele, a voz abafada pela poeira do deserto. "Mas não para evitar que o verdadeiro julgamento comece." No salão,
um silêncio pesado se estabeleceu. O juiz improvisado apertou o martelo nos dedos, incapaz de proferir uma sentença diante daquele novo e inesperado emissário de uma justiça que vinha de fora. Para ele e para a maioria ali, a regra era a sobrevivência pela força, e a lei se moldava conforme a necessidade do momento, não por escritos ou mandamentos longevos. Apache manteve-se imóvel, mas a tensão em seus músculos denunciava a luta interna. A chegada da patrulha mudava tudo. Não se tratava mais apenas da defesa de Clara contra o ódio daquela comunidade, mas de enfrentar uma ameaça que vinha de fora, de um passado que ele tentava enterrar junto com sua vida solitária. Clara deu um passo perto do pistoleiro, como buscando força em sua presença. Seu rosto endureceu, trazendo à tona uma ferocidade que poucos viam em sua fragilidade aparente. Então é isso, murmurou. Eles não querem apenas pegar você. Querem destruir tudo o que restou de paz aqui. O homem da patrulha assentiu com gravidade e desfez o silêncio com palavras que cortaram como aço frio. O fugitivo não é apenas você, Apache. Há mais por trás disso. Uma traição que pode incendiar esta terra. E minha missão é garantir que a fúria da lei seja impiedosa e rápida. Os olhos do pistoleiro brilharam em resposta. Uma chama de raiva e desafio que não se apaga com a chegada de inimigos. Ele sabia que aquela era uma guerra que não podia ser vencida por palavras. Mas buscava tempo. Tempo para preparar os poucos ao seu lado. Tempo para escolher suas batalhas. Atrás do xerife da cidade vizinha, surgiu outro vulto inesperado. Uma figura que Clara reconheceu imediatamente. Um velho amigo do passado. Alguém cuja lealdade era tão imprevisível quanto o vento que açoita as planícies. Seu olhar atravessava a multidão, buscando aliados e inimigos ao mesmo tempo. Se este salão se transformar em campo de batalha, murmurou ele, não restará pedra sobre pedra nesta fronteira e não haverá lugar para quem quiser permanecer neutro. Suas palavras carregavam o peso de uma verdade dolorosa. A guerra não era apenas entre eles, mas dentro de todos. O juiz improvisado, incapaz de conter a tempestade que se formava, ergueu o martelo uma última vez, tentando impor uma voz de ordem. Mas a sala já estava tomada pelo sussurro elétrico de armas sendo preparadas, pela aspereza das intenções que se revelavam perigosas. Apache olhou para Clara, seus olhos transmitindo um pacto silencioso. Esta noite não termina na sentença, é só o começo. Ele sentiu o peso daquela promessa e soube que não podia falhar. Enquanto os murmúrios se transformavam em passos apressados e dedos se apertavam nos gatilhos do revólver, Clara percebeu que a fúria do passado, a vingança guardada nas sombras de cada olhar e o futuro incerto daquela cidade se entrelaçavam em uma teia pronta para arrebatar tudo. No instante em que a porta do salão se fechava com estrondo, apagando momentaneamente a luz das lanternas e mergulhando o espaço em trevas inquietantes, um grito furioso ecoou do lado de fora. Eles chegaram. A patrulha está na trilha. O silêncio deu lugar ao caos contido, e Apache voltou-se para a escuridão com os punhos cerrados, cada fibra de seu ser pronta para enfrentar o que viesse. Mas um segundo detalhe, ainda mais sutil e aterrador, chamou sua atenção. Um som estranho, um sussurro nos arbustos, sinais de que a verdadeira ameaça não vinha apenas da lei que batia a porta, mas de uma sombra ainda maior que se aproximava com passos silenciosos e intenções letais. E foi naquele instante, quando seus sentidos se aguçaram para prever o indizível,
que o pistoleiro Apache percebeu algo que poderia mudar o curso daquela noite. Uma presença oculta e inesperada que carregava consigo um segredo capaz de virar a cidade ao avesso. Um clique seco, o estranho ranger de uma corda sendo puxada. A última lanterna tremeluziu e surgiu entre as sombras um vulto encapuzado, cuja face ninguém naquela sala poderia imaginar encontrar ali. A presença era um enigma e uma ameaça. E, acima de tudo, um convite letal ao próximo capítulo daquela saga prestes a explodir em fogo e sangue. O vulto encapuzado avançou um passo, e a escuridão suspirou ao seu redor, como um presságio de tempestade. O salão, agora mergulhado em sombras inquietas, prendeu a respiração. Enquanto cada olhar buscava decifrar aquela figura inesperada, a tensão, já quase palpável, se cristalizou num silêncio que doía nos ossos. O pistoleiro Apache não desviou o olhar. Seu corpo endureceu, todos os sentidos aguçados num alerta primitivo. Ele sabia que aquela noite não seria vencida por simples palavras ou recuos. A ameaça tinha se tornado tangível, pesada como as cicatrizes que marcavam sua pele e sua alma. Clara, ao seu lado, sentiu o frio da presença desconhecida se infiltrar em seu peito. Seus dedos se apertaram no cabo do revólver preso no cinturão, quase sem querer trair o medo que disfarçava. Mas havia mais ali do que um atacante invisível. Havia quem carregasse segredos sombrios, verdades ocultas sob mantos de silêncio e traição. O homem da patrulha deu um passo à frente, como se fosse aceitar o desafio lançado pela sombra. Não vim só para prender um fugitivo. A voz veio firme, carregada da dureza dos anos passados nas trilhas desertas. A lei traz consigo uma sentença que ultrapassa o que vocês aqui poderiam imaginar. A figura encapuzada rasgou o silêncio com um movimento brusco, retirando o capuz que escondia um rosto marcado por lutas internas e uma determinação fria. Era um velho caçador, alguém tão cruel quanto justo, que carregava consigo a amarga experiência das fronteiras onde justiça e vingança se confundiam. Vocês todos têm uma escolha, avisou, sua voz ecoando estranha naquele salão escuro. Podem ser juízes cegos da própria morte que se aproxima, ou podem abrir os olhos para o que realmente está em jogo. Um murmúrio baixíssimo percorreu a sala, como pele de cobra se arrastando sobre a madeira gasta. O juiz improvisado apertou o martelo com a força dos dedos, incapaz de proferir a sentença que se tornava agora insignificante, diante daquela nova verdade que ameaçava engolir a todos. O Apache avançou um passo, a mão esquerda pousando firme sobre o coldre enquanto observava cada um dos rostos ao redor. Não se trata apenas da sorte de Clara, ou da minha própria sobrevivência, disse ele, a voz carregada de uma calma feroz. O que chega não vai fazer distinção entre nós. Do outro lado do salão, alguns homens abriram caminho entre as cadeiras, recolhendo seus revólveres com um silêncio tenso. As antigas rixas e medos particulares já não importavam. Todos sentiam a chegada próxima daquele perigo que os unia, ainda que momentaneamente. Clara respirou fundo e deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma chama que não se apagaria facilmente. Esta cidade sobrevive. Porque recusamos nos dobrar diante do medo e da injustiça, disse ela, a voz firme apesar do tremor que percorria seu corpo. Se vamos enfrentar esta escuridão, que seja com verdade e coragem. Juntos. No instante seguinte, a porta do salão foi empurrada violentamente por uma rajada de vento cortante.
que trouxe consigo o cheiro de pólvora e poeira. Vozes ecoaram do lado de fora, carregadas de urgência e raiva. Estamos cercados, anunciou um vigia do lado de fora, a voz carregada de pânico contido. A patrulha e seus homens estão fechando o cerco. O Apache fechou os olhos por um breve instante, sentindo o peso da iminência. Cada segundo que passava era um passo rumo ao conflito, ao choque inevitável entre os que buscavam uma vida frágil de justiça e aqueles que traziam a fúria implacável da lei selvagem. Mas então, um som sutil, quase imperceptível, paralisou o salão. Um estalo seco, como de um arco sendo armado, seguido por um sussurro que parecia deslizar pelos cantos escuros. Nem todos que vêm à caça do lobo carregam as mesmas intenções. Os olhares se voltaram para a porta lateral do salão, que agora se abriu apenas uma fresta. Uma mulher surgiu, uma figura elegante, porém marcada pela dureza da fronteira. Seu olhar fixo em Apache, com uma intensidade quase dolorosa. Ela trazia consigo uma aura de mistério e uma promessa de reviravolta. Eu sou Maia, disse com voz firme, e vim dizer que o perigo que enfrentamos é maior do que qualquer um imagina. Há forças entrelaçadas a esta perseguição que podem destruir não só este lugar, mas tudo o que vocês chamam de lar. O salão pareceu encolher num instante, a maioria não sabendo se a saudava como aliada ou inimiga. O pistoleiro Apache fixou-lhe os olhos, sentindo que aquela mulher carregava uma peça essencial do quebra-cabeça que se desenrolava à sua frente. Se a noite já era longa e cheia de sombras, murmurou ele, agora ela traz também as feras escondidas na penumbra. Um estrondo distante cortou o ar, e um arrepio coletivo percorreu aqueles que ali esperavam. O juiz improvisado suspirou com resignação amarga e bateu o martelo no balcão mais uma vez. Então está decidido. Que seja esta noite em que a justiça será testada e os fantasmas do passado finalmente libertados. Mas antes que qualquer passo pudesse ser dado, uma explosão de ruídos veio da rua. Estampidos, gritos, o cheiro acre de pólvora queimando e madeira sendo consumida pelas chamas. Clara se agarrou ao braço do pistoleiro Apache, seus olhos brilhando em pânico e determinação. Eles vieram por nós. Nem todos sairemos desta noite vivos. Ele apertou o punho, seu olhar fixo no escuro que avançava contra a cidade como uma maré crescente. Mas o que seu faro apuradíssimo captou, acima do clamor e do fogo, foi um sussurro. Um aviso que veio dos confins da escuridão. Nem todos os aliados são o que parecem. E foi nesse instante, entre o caos e a incerteza, que a sombra atrás de Maia se moveu com rapidez fatal, revelando uma figura que ninguém esperava encontrar ali, um rosto marcado pela traição e pelo passado que se recusava a morrer. O pistoleiro Apache prendeu a respiração, cada fibra de seu corpo alerta, quando a porta se escancarou em meio a um vento gelado que invadiu o recinto como um presságio sombrio. Um homem trajando o uniforme gasto da patrulha avançou, o rosto marcado por anos e batalhas invisíveis, olhos fixos como lâminas no Apache e em Clara. O silêncio da multidão se tornou denso a ponto de sufocar. Cheguei tarde demais para impedir que isto virasse uma execução sumária, pronunciou o estranho, a voz carregada pelo peso do árido deserto. Mas não para evitar que o verdadeiro julgamento comece. O juiz improvisado, flagrado entre o medo e a impotência, apertou o martelo nos dedos, desejando retomar o controle daquilo que escapava por entre seus dedos calejados.
Apache permaneceu imóvel, mas seu corpo estava tenso. A chegada daquela patrulha mudava o jogo por completo. Clara deu um passo hesitante, encontrando força no rosto grave do pistoleiro. O medo que a permeava fazia-se agora denso, misturado com a chama de determinação que não se apagava. Eles não querem pegar só você, murmurou, a voz firme, apesar do tremor. Querem destruir o que restou de paz aqui. O bárbaro assentiu, olhos longos em história e sofrimento. O fugitivo não é apenas você, Apache. Há mais por trás disso. Uma traição que pode incendiar esta terra. E minha missão é garantir que a fúria da lei seja impiedosa e rápida. A chama ardente nos olhos do Apache refletiu uma mistura amarga de raiva e desafio. Palavras não bastariam para conter o turbilhão que se aproximava. O tempo corria contra eles, e as escolhas que tomassem definiriam muito mais do que suas próprias vidas. Uma figura emergiu por trás do xerife, um vulto conhecido por Clara, um velho amigo do passado cuja lealdade era um enigma, tão volátil quanto o vento que soprava pelas planícies. Olharam todos para ele, buscando respostas, aliados ou inimigos, enquanto ele pronunciava com pesar: se este salão virar campo de batalha, não restará pedra sobre pedra nesta fronteira. E quem pretender se manter neutro encontrará a morte cedo ou tarde. O juiz tentou impor ordem uma última vez, batendo o martelo, mas o ruído foi abafado pelo silêncio tenso do salão. As armas, agora recolhidas das cadeiras, seduziam dedos nervosos. Apache fixou o olhar em Clara e disse com calma feroz: esta noite não se decide aqui. Não só por ela, mas por todos nós. O que chega vai consumir sem distinção. Clara respirou fundo, somando coragem e desespero. Esta cidade sobrevive, porque rejeitamos nos curvar ao medo e à injustiça, declarou, encontrando forças para enfrentar o que viesse. Se vamos cair nessa escuridão, que seja juntos, com verdade e coragem. A porta do salão foi empurrada com violência por outra rajada de vento cortante. Vozes desesperadas se misturaram ao som da madeira estalando. Do lado de fora, um vigia anunciava em pânico: estamos cercados. A patrulha e seus homens apertam o cerco. Apache fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da iminência. A guerra não era mais apenas sobre Clara ou sua própria libertação. Era sobre uma linha que, se cruzada, apagaria tudo. Mas algo estranho paralisou todos. Um estalo seco, como de um arco sendo armado, ecoou pelos cantos obscuros do salão. Depois, um sussurro deslizou pelas paredes. Nem todos que vêm à caça do lobo carregam as mesmas intenções. A atenção se voltou para a porta lateral, agora aberta em uma fresta. Uma mulher surgiu, elegante e marcada pela fronteira, olhos fixos no Apache com intensidade quase dolorosa. Sua presença era um enigma, uma promessa envolta em sombras. Sou Maia, anunciou, a voz firme e carregada de mistério. E venho avisar que o perigo que enfrentamos é maior do que imaginam. Há forças por trás desta perseguição que podem destruir este lugar e tudo o que amamos. O salão parecia encolher diante daquela declaração. Apache encarou Maia, sentindo que ela carregava uma peça vital do quebra-cabeça que se armava naquela noite. Ele murmurou, quase para si mesmo: se a noite já trazia sombras, agora ela descortina feras escondidas na penumbra. Um estrondo distante, como um trovão distante, abalou a cidade. O juiz, resignado,
ergueu o martelo com voz rouca. Que esta noite seja a prova suprema da justiça e dos fantasmas que carregamos. Antes de qualquer decisão, o caos irrompeu da rua. Estampidos e gritos se misturavam ao cheiro acre da pólvora e madeira em chamas. Clara agarrou o braço do Apache, olhos queimando em pânico e resolução. Eles vieram por nós, sussurrou, o medo e a determinação travando uma luta silenciosa no seu peito. Nem todos sairemos vivos desta noite. Apache apertou o punho, os olhos fixos no breu que avançava feito um exército de sombras. Mas sua atenção captou um novo detalhe, um sussurro vindo dos confins da escuridão. Nem todos os aliados são o que parecem. Olhares se voltaram para a sombra atrás de Maia, que se moveu com rapidez letal. Uma figura emergiu, rosto marcado pela traição e passado que se recusava a morrer, trazendo consigo um segredo que mudaria para sempre o destino daquela cidade. O silêncio que precedeu a explosão de violência foi mortal. As chamas refletiam em olhos que até então carregavam segredos sombrios demais para serem revelados. E naquela noite, o fio tênue entre lealdade e traição começou a ruir sob o peso dos segredos enterrados na escuridão. Foi quando a sombra revelou seu rosto, e com ele, um destino entrelaçado aos deles. Uma promessa de que nenhuma linha traçada na fronteira permaneceria intacta. O pistoleiro Apache, Clara e Maia encararam o estranho, sabendo que o verdadeiro julgamento estava apenas começando, e que a luta entre amigos e inimigos seria mais cruel e implacável do que jamais imaginaram. Naquela noite a fronteira inteira pulsava com perigo e segredos, e um único disparo ecoaria, capaz de abalar para sempre a tênue paz daquela terra esquecida. O vulto encapuzado avançou um passo, e o salão inteiro pareceu prender o fôlego no instante em que a face foi revelada. Um homem marcado por uma expressão dura, olhos que carregavam tanto a amargura dos anos quanto o fogo de uma missão que não podia falhar. As lanternas tremeluziam, lançando sombras saltitantes contra as paredes de madeira. O silêncio ficou denso, mais pesado que o pó do deserto suspenso no ar. O pistoleiro Apache manteve-se firme. As cicatrizes do rosto pareciam se estreitar em determinação silenciosa. Ele analisava aquele estranho, não como um inimigo imediato, mas como um sinal claro de que a noite ainda guardava surpresas cruéis. Atrás dele, Clara apertava o punho contra o vestido, tentando controlar a respiração acelerada, como se cada exalação fosse uma batalha. O homem encapuzado quebrou o silêncio com uma voz rouca, impiedosa. Não vim para fazer discursos ou repartir perdão. Vim para lembrar-lhes que a fronteira tem suas próprias leis, e as minhas cruzam a linha que vocês ousaram pisar. Seus olhos cintilaram no escuro, fixando-se no Apache. Quem é você? Perguntou Apache, a voz firme, porém carregada de cuidado. Sabia que respostas equivocadas naquela noite poderiam custar mais do que vidas. Sou Jeremiah Colt, respondeu o homem com pouca cerimônia, o nome carregando o peso de advertência e desconfiança. Caçador, juiz implacável e executor da lei que vocês tentam ignorar. Vim atrás do fugitivo que vocês tentam proteger. Você. No salão, todos os olhares convergiram para Apache. Clara sentiu o aperto no coração apertar, e o juiz improvisado ergueu o martelo com mãos trêmulas, incapaz de impor qualquer ordem diante do que se anunciava. A tensão escalava, como vento que pressagia tempestade. Os dedos já descansavam nos botões dos revólveres. A qualquer toque, prontos para desencadear o caos. Jeremiah deslizou um olhar frio para Clara. E esta aqui, por que se encontra envolvida nessa loucura toda?
perguntou, quase em tom de desprezo, mas havia também uma sombra difícil de decifrar no seu rosto. A Patty não hesitou. Clara não é inimiga de ninguém. Ela só quer viver, como todos nós. Defender o frágil não será uma mancha na sua honra se ainda resta alguma dignidade neste velho oeste. O caçador sorriu, mas era um sorriso curto, amargo, como quem sabe que as defesas feitas com palavras pouco valem quando o fogo do revólver estala. Veremos quanto de dignidade resta quando as balas começarem a voar. Um vento súbito invadiu o salão, a porta, queixando-se contra as dobradiças, lançando um fio de poeira que parecia carregar o cheiro da morte próxima. Lá fora, os primeiros passos pesados dos soldados da patrulha cortaram o silêncio da noite. Clara sentiu o ar rarefeito, a urgência transformando cada palavra em um sussurro atropelado. Apache se inclinou levemente para ela. "Ouviram isso?" perguntou baixo. "O cerco está se fechando, e não há mais tempo para palavras." "Então lutamos aqui," Clara respondeu. Olhos ardiam mais pelo medo do que pela poeira. Ou será que vamos deixar que a escuridão nos engula sem ao menos resistir? Jeremias se aproximou, o rosto iluminado fracamente pelas chamas bruxuleantes das lanternas. "Há uma terceira opção," disse ele, pausado. "Vocês podem entregar o fugitivo e evitar que tudo se transforme em ruína, ou podem se juntar ao inferno que está por vir." Apache olhou em volta e viu os homens na cidade começando a formar fileiras. Alguns já segurando suas armas com firmeza, outros hesitantes, mas claros do perigo iminente. Clara sentiu a mão do pistoleiro tremendo levemente na dela, um gesto breve e carregado de promessa. Não estavam sozinhos. "Ouço suas palavras, Jeremiah, mas aqui", respondeu Apache, "não se entrega apenas um homem, entrega-se uma vida, um futuro. E isso, nesta terra, pesa tanto quanto a bala na cabeça." A tensão chegou ao limite. Então, um som que parecia vir do próprio coração da cidade ecoou pelo salão. Um estampido seco e certeiro. Alguém ria ou chorava, não se sabia bem, enquanto a madeira rangia sob o impacto de um projétil. Clara sentiu o corpo tremer, e por um instante, o mundo pareceu flutuar entre o silêncio e o caos. Os olhos dela cruzaram com os de Apache, e ali, naquele olhar, havia mais do que medo. Havia uma Dauá silenciosa para lutar, resistir e desafiar o destino. Do lado de fora, o clamor aumentava. A patrulha avançava sem piedade. Mas a ameaça mais silenciosa, porém mais feroz, surgiu quando, de repente, nos cantos sombrios do salão, um sinal sutil foi dado. Uma sombra que se movia rápida demais. Um deslizar de capas e olhos atentos, infiltrando-se entre aliados e inimigos. Clara percebeu então que a verdadeira batalha não seria apenas contra os homens armados que se aproximavam, mas contra aquele que agia nas sombras, manipulando o fogo e a traição. Apache murmurou para si mesmo: "Na borda do abismo, às vezes o maior inimigo não é quem você vê, mas quem você nunca esperou encontrar." E foi nesse instante que uma mão firme agarrou o braço dele por trás. A voz de Maia soou urgentemente: "Temos pouco tempo. O que está por vir não é só a patrulha, é algo mais antigo, algo que pode consumir tudo." O salão explodiu em uma mistura confusa de vozes e movimento. As armas já estavam em punho, olhares se cruzavam. O destino daquele lugar pendia por um fio. Mas naquele momento, um disparo ecoou, não do lado de fora, mas do interior do salão, apontando para onde ninguém esperava. E, no silêncio que se seguiu, todos entenderam que ali, naquela noite,
algo sobreria destruído para sempre. O traidor estava entre eles desde o começo. A porta do salão se abriu com estrondo, sob o vendaval cortante que parecia trazer a morte no ar. A figura encapuzada projetava uma sombra gigantesca contra a luz. Bruxuleante das lanternas, o silêncio tornou-se absoluto, uma respiração suspensa que pesava como o deserto em plena tempestade. O pistoleiro Apache, imóvel como uma estátua de pedra, sentiu as cicatrizes no rosto queimarem sob o fogo invisível daquela presença. Seus olhos negros perfuravam a escuridão, tentando decifrar o significado daquele momento. Clara, ao seu lado, apertou o punho contra o vestido puído. A sensação de frio na espinha, misturando-se à determinação que lhe crescia no peito como uma chama inextinguível. O vulto afastou o capuz num movimento brusco e revelou um rosto marcado por batalhas internas, um homem que encarava aquela noite como uma sentença e uma missão. Jeremiah Colt, o caçador implacável, juiz nas fronteiras onde a lei se escrevia, no trinchar dos dentes e no estrondo dos revólveres. Não estou aqui para dar discursos. A voz dele ecoou rouca na madeira gasta, mas para lembrar que a fronteira tem regras próprias. As minhas cruzam a linha que vocês se atrevem a pisar. Apache. O pistoleiro estreitou os olhos. Quem é você para chegar assim jogando verdades e ameaças? Precisava medir suas palavras, sentindo a tensão no ar como uma corda prestes a arrebentar. Jeremiah Colt, respondeu o homem, voz curta, sincera e fria. Caçador, juiz e executor da lei que vocês querem ignorar. Vim buscar o fugitivo que protegem. Os olhares pesados de todos se fixaram sobre o pistoleiro, o salão parecendo murchar sob o peso da sentença que ainda não fora dita. Clara sentiu o coração estalar naquele peito apertado. O juiz bateu o martelo trêmulo, mas não conseguiu tomar nenhuma decisão. As armas descansavam à espera, dedos se preparavam para puxar os gatilhos e soltar o diabólico som das balas na noite silenciosa. Jeremiah pôs os olhos sobre Clara, com um misto de julgamento e um entendimento que ela não compreendia totalmente. E esta? Qual seu papel nessa loucura? Apache respondeu sem hesitar. Clara não é inimiga. Apenas quer viver. Defender quem é frágil ainda traz alguma dignidade a este velho oeste, caso tenham notado. O caçador soltou um sorriso curto, amargo. Veremos quanto disso resta quando as balas começarem a cantar. Um vento súbito irrompeu, trêmulo e cortante. A porta rangeu em protesto, deixando entrar o cheiro seco e ardente do deserto. Lá fora, passos pesados ressoavam no chão de terra sedimentada. Clara inclinou-se para Apache, na busca desesperada por força. Eles não querem só você. Querem apagar o que restou de paz nesta cidade. Disse com voz firme e olhos flamejantes. O olhar de Jeremiah concordou com um aceno lento. O fugitivo não é só ele. Uma traição profunda ameaça incendiar esta terra. Minha missão é que a fúria da lei seja implacável. O salão cresceu em tensão, preso entre o fogo da iminente batalha e a tênue esperança que ainda acorrentava corações. Um vulto surgia atrás do xerife, um velho amigo de Clara, cuja lealdade oscilava como o vento nas planícies. Ele falou com pesar e gravidade. Se este salão se transformar no inferno, não sobrará pedra sobre pedra. E quem procurar ficar neutro, encontrará a morte tarde ou cedo. O juiz tentou uma última vez dominar a cena,
batendo o martelo com força, mas o som se perdeu na corrente elétrica que já percorria o ambiente. O sussurro das armas sendo puxadas, o tilintar dos cartuchos deslizando nas câmaras, a concentração cristalizada. Apache olhou para Clara com uma calma feroz. Não está em jogo apenas a vida dela. É o destino de todos nós. O que vem não fará distinção. Clara tomou fôlego e levantou a voz, o medo sucumbindo à tenacidade. Esta cidade sobrevive, porque recusamos nos curvar ao medo e à injustiça. Se vamos cair, que seja juntos e de cabeça erguida. A porta foi aberta com estrondo por outra rajada de vento cortante. Vozes urgentes e raivosas invadiram a sala. Um vigia do lado de fora declarou, em pânico contido: Estamos cercados. A patrulha e seus homens fecham o cerco. Apache fechou os olhos por um instante, sentindo a imensidão da guerra chegando. Cada segundo aproximava o combate inevitável. E então, um som quase imperceptível paralisou o salão. Estalo seco, como de arco sendo armado. Um sussurro deslizou por entre sombras. Nem todos que vêm caçar o lobo trazem as mesmas intenções. Olhares se viraram para a fresta da porta lateral. Uma mulher entrou, a postura firme e o olhar intenso cravados em Apache. Ela era Maia, uma figura forjada pela dureza da fronteira, carregando mistério e uma promessa de reviravolta. Sou Maia, declarou, e venho avisar que o perigo que enfrentamos é maior do que pensam. Há forças além desta perseguição que podem destruir tudo o que amamos. O salão pareceu murchar diante daquele anúncio. Apache encarou-a, sentindo que ela carregava uma peça vital do quebra-cabeça da noite. Se a noite já trazia sombras, agora ela abre espaço para feras escondidas na penumbra. Do lado de fora, estrondo ressoou, como trovão distante. O juiz, resignado, bateu o martelo com voz rouca. Que esta noite seja o teste definitivo da justiça e dos fantasmas que carregamos. Antes que pudessem reagir, o caos irrompeu na rua. Estampidos, gritos, o cheiro de pólvora e madeira queimando inundavam o ar. Clara segurou o braço de Apache, olhos acesos por pânico e resolução. Eles vêm atrás de nós, sussurrou. Nem todos sairão vivos dessa noite. Apache apertou o punho, os olhos fixos no breu que crescia. Mas sua atenção se voltou para um detalhe ainda mais sutil. Um sussurro vindo dos cantos escuros. Nem todos os aliados são o que parecem. A sombra atrás de Maia se moveu com rapidez mortal. Um rosto antigo, marcado pela traição e por um passado que se recusava a morrer, emergiu. Das trevas, o silêncio que antecedeu a explosão de violência foi mortal. As chamas refletiam nos olhos que carregavam segredos sombrios demais para serem revelados. Aquela noite era o limiar onde lealdades se quebrariam e destinos se cruzariam em traição. Apache, Clara e Maia encararam o estranho, que o julgamento verdadeiro apenas começava. A fronteira pulsava com segredos e perigo, e um único disparo ecoaria para reescrever tudo. Então, no escuro da noite furiosa, som de gatilho sendo acionado foi ouvido pela última vez antes do silêncio de morte. O traidor estava entre eles desde o começo. O vento cortava como faca a fresta da porta aberta, trazendo consigo o cheiro da pólvora e da desolação que avançava. O pistoleiro Apache manteve o corpo rígido, sentindo o pulsar da iminência nos ossos. O salão, antes palco de disputas, verbais afiadas, agora era um tabuleiro tenso de silêncio, entrecortado pelo ranger das tábuas sob passos discretos. Jeremiah Colt estava ali,
presença pesada como o aço frio de seu revólver. E ao seu lado, o xerife da cidade vizinha observava, com os olhos carregados de julgamentos não ditos. A ameaça suspensa no ar era mais mortal do que qualquer palavra poderia suportar. Clara, firme, mesmo na fragilidade do corpo trêmulo, ergueu a cabeça e encarou o Apache. A chama de esperança que se acendera em seu peito encontrava resistência nas sombras que o cercavam, mas não se apagava. Ele sabia. Aquele momento era a fronteira tênue entre a vida que desejavam preservar e o abismo que ameaçava engolir tudo. Um ruído estranho os unia na penumbra, uma respiração contida, um suspiro quase imperceptível. Os dedos lentamente se fecharam em punhos, unhas afundando. Na carne como âncoras, contra o medo que se insinuava. Cada olhar buscava por aliados e perigos entre as sombras difusas, no ar carregado de tensão e promessas quebradas. Vocês não entendem o que está prestes a acontecer. A voz áspera de Jeremias cortou a quietude. Não é apenas uma caça ao fugitivo. Há traições enterradas, vendetas que se arrastam como serpentes no chão rachado. Vocês não terão escolha. A lei aqui será firmada na ponta do meu revólver. Apache avançou um passo, a mão firme repousando no coldre, o peso da decisão incendiando cada fibra do seu ser. A lei que você carrega pode até fazer o chão tremer, mas não vai calar quem quer viver com honra, mesmo que isso custe a última bala. As palavras caíram como faíscas em palha seca. O salão reverberou com murmúrios nervosos. Braços se preparando para o inevitável. Clara sentiu a pele arrepiar, mas não por medo apenas. Havia ali um fogo que a impulsionava a lutar, a resistir contra o aço da injustiça. Do lado de fora vieram os primeiros estalos, passos acelerados, vozes abafadas se multiplicando com a ameaça que se aproximava. O cerco fechava-se, e o ar parecia estrangular cada respiração entre o pó, a pólvora e o suor. Quando a porta lateral se escancarou, novamente, uma figura emergiu da penumbra, como um espectro certeiro. Maia, com um olhar cortante e a presença impossível de ignorar, encarou Apache com uma intensidade que falava mais do que palavras poderiam carregar. Vocês estão presos em uma teia que ultrapassa a província e o sangue, alertou, a voz baixa e firme. Este confronto não é entre nós e eles. É entre destinos entrelaçados por segredos antigos demais para serem ignorados. A atmosfera se adensou. A sensação de que um abismo invisível crescia no coração daquela noite. Cada segundo corria mais rápido, a tensão cravando-se como um punhal na pele já marcada da fronteira. Abruptamente, um estampido cortou o ar, seco, preciso. Olhos se voltaram para o palco improvisado, músculos se tensionaram. A incerteza se transformava em caos esperado. A guerra não seria apenas com balas. Seria com traições, alianças frágeis e temores guardados nas sombras mais profundas. Apache sentiu o olhar de Clara buscar o seu, e naquele instante seu pulso acelerou, não pelo medo, mas pela convicção de que ali compartilhavam uma promessa silenciosa: resistir até o fim, custasse o que custasse. O murmúrio baixinho vinha do escuro, uma premonição sussurrada. Nem todos que vêm caçar o lobo carregam as mesmas intenções. De repente, atrás de Maia, uma sombra se moveu. O ar congelou. Um rosto conhecido, mas diferente, marcado pelo tempo e pela ausência, apareceu.
Era um velho inimigo. Alguém que trazia não apenas revólver, mas um segredo capaz de desfazer aquilo que tentavam preservar. Jeremiah apertou o coldre, tensão súbita envergando seus ombros. O salão inteiro se transformou num mosaico de olhares desconfiados, armas prontas, corações apertados pela pressão sufocante da traição iminente. Clara, como se projetasse além das próprias forças, deu um passo à frente, a voz quebrando o silêncio com uma força inesperada. Se o inimigo está entre nós, então não temos escolha a não ser olhar dentro do próprio espelho e decidir quem somos de verdade, antes que tudo se desfaça. Apache sentiu seu corpo tenso, a sobrevivência deixando de ser apenas uma questão física. Era um jogo de almas, um duelo entre o que desejavam ser e o que o passado insistia em lembrá-los. Quando a porta do salão se fechou com um estrondo, apagando as luzes momentaneamente, a escuridão tornou-se um véu denso, onde os sussurros se tornaram gritos mudos. "Preparem-se", murmurou Apache, o som de sua voz firme, um escudo contra o desespero. A noite ainda não acabou, e quem vive na fronteira sabe que às vezes é na escuridão que as verdades mais cruéis se revelam. E no instante seguinte, um disparo ecoou, vindo de dentro da casa, quebrando o silêncio como uma sentença definitiva. O traidor estava entre eles desde o começo. O disparo retumbou dentro do salão, quebrando o silêncio como uma sentença definitiva. Durante um instante que pareceu durar uma eternidade, todos ficaram paralisados. O eco da bala diluindo-se nas sombras e na poeira que flutuava no ar quente daquela noite de fronteira. Clara sentiu o corpo todo congelar, o som perfurando sua alma. O traidor, alguém cuja presença se escondia atrás do véu da desconfiança, havia revelado seu rosto. Aquela verdade amarga caíra repentinamente sobre todos como uma tempestade que ninguém podia prever, mudando para sempre o equilíbrio tênue daquela cidade cercada pela implacável lei da fronteira. O homem que caíra no chão projetava um olhar carregado de dor e traição nos seus últimos instantes. O salão se transformou num palco onde a fúria, o medo e a tristeza se entrechocavam em ondas agitadas, enquanto os olhares buscavam o rosto daqueles que pensavam ser aliados. Apache se abaixou rapidamente, protegendo Clara, enquanto seus olhos vasculhavam cada sombra, cada movimento, a caça do traidor ainda oculto entre eles. A tensão era tão densa que mesmo o respirar parecia um ato roubado. Maya, sempre alerta e serena, ficou junto ao pistoleiro, seus dedos deslizando discretamente para perto da arma, pronta para qualquer nova traição. Ela olhou para Clara, que, embora exausta, encontrou forças no apoio silencioso que emanava deles dois. A cidade, apesar das cicatrizes e da ira acumulada, ainda tinha esperança, e naquela hora eles seriam sua última defesa. Jeremiah Colt, o caçador implacável, fixou o olhar no corpo caído, tentando recompor os fragmentos de uma verdade que se desfez em traição, dentro das próprias paredes que antes julgavam seguro o lar. A lei que ele representava não se misturava à lealdade do coração. Era a frieza do aço contra a vulnerabilidade humana. "O traidor estava entre nós desde o começo", murmurou Colt. A voz uma mistura amarga de constatação e pesar. "E agora, a escolha que resta é lutar contra uma ameaça mais profunda ou nos rendermos ao caos." Um arrepio percorreu a espinha de todos ali. O passado, com suas feridas abertas, já não podia ser evitado. Aquele julgamento improvisado
deixara o destino de Clara e Apache entrelaçado irrevogavelmente com a sobrevivência de toda a comunidade. Mas o pistoleiro, com voz sempre firme apesar da pressão, ergueu-se lentamente. Se há traição entre nós, que seja enfrentada com a coragem de quem conhece a dor de viver à margem da justiça. Não vamos permitir que a escuridão consuma tudo o que restou. Clara olhou para Apache, sentindo dentro do peito uma chama que pulsava, mas enfrentariam o que viesse até o fim. Os homens e mulheres da cidade, exaustos de guerras internas e julgamentos apressados, começaram a se erguer de suas cadeiras, encarando a ameaça que ameaçava devorar suas vidas e dignidade. A velha fronteira agora os chamava para um momento de verdade, um teste final de coragem e redenção. Fora do salão, o rugido crescente da batalha se aproximava. O cheiro de pólvora e fumaça impregnava as narinas. A patrulha havia cercado a cidade, mas algo maior e mais obscuro se anunciava por trás deles, unindo inimigos antigos e novos em uma mesma sombra. Maia se aproximou do pistoleiro, baixa e firme, compartilhando a informação que carregava. Há mais em jogo do que eles sabem, disse ela. Esta terra, esta cidade é o palco de uma guerra que ultrapassa o ódio e o medo. Precisamos estar preparados não só para o confronto com os forasteiros, mas para enfrentar os fantasmas que carregamos dentro. Apache assentiu, seus olhos refletindo a dureza do deserto que o cercava. Uma força silenciosa, capaz de resistir às maiores tempestades. Então lutaremos, Maia. Não só por nossas vidas, mas pelo que acreditamos que pode nascer desta terra castigada. Clara, olhando ao redor, viu nos rostos que a cercavam uma centelha de algo antigo e poderoso. A união que brota da adversidade, a comunhão dos que não mais aceitam ser vítimas, mas que escolhem ser guardiões um do outro. O juiz improvisado, embora frágil diante dos eventos, declarou com voz firme e cansada: que esta seja a noite em que a fronteira aprenda que a justiça não é feita só de leis escritas, mas de coragem, verdade e humanidade. A escuridão da noite envolvia o salão, mas no interior uma luz foi acesa, a luz da resistência, da esperança renascida, a promessa silenciosa de que mesmo diante do fogo e da traição, o espírito da comunidade ainda podia brilhar. Enquanto os primeiros tiros cortavam o ar lá fora, Clara ergueu o rosto, sentindo a força da decisão e do amor que a sustentava. Não importa o que venha, disse, com uma voz que tremia entre lágrimas e determinação. Chegamos até aqui porque não fomos sós, e nesta fronteira sobreviveremos juntos. Apache apertou a mão dela, seus olhos fixos no horizonte onde a tempestade se aproximava. Esta é a nossa terra, Clara, e enquanto respirarmos, ela não será tomada pela escuridão. Ao longe, uma estrela solitária brilhou no céu do deserto, pequena mais firme, como um sinal definitivo de que aquele capítulo da história chegava ao fim, e que um novo amanhecer, nascido do sacrifício e da união, esperava para nascer. O traidor havia sido desmascarado. A justiça real, embora imperfecta, encontrada no vínculo fortalecido daqueles corações destemidos. O silêncio pós-batalha guardava a dor das perdas, mas também a promessa de reconstrução e paz. E assim, sob o vasto céu pardo daquela fronteira marcada por cicatrizes e esperanças, Clara, Apache e seus companheiros ergueram-se. Não apenas sobreviventes, mas guardiões de um futuro que só a coragem e o amor poderiam sustentar. O mal fora enfrentado, a sombra dissipada,
e a história encerrada com a dignidade e a força que só quem conhece as tempestades do Velho Oeste pode ter. A fronteira respirava novamente. A saga terminava, mas o legado deles permaneceria eterno.